O inferno não é o pior. Para aqueles cuja visão se limita apenas às conquistas materiais, à fama ou à glória desse mundo, não resta a menor dúvida que sofrerão o dano da segunda morte. Eis aí algumas questões a serem consideradas com respeito à eternidade. O que é o inferno? Ao contrário do que muita gente pensa, o inferno não é o destino final dos perdidos, mas um lugar intermediário. Podemos chamá-lo de sala de espera, pois é lá que os perdidos ficam aguardando o dia em que serão ressuscitados para serem julgados perante o grande trono branco. Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 5 ao 15. O que diz a Bíblia sobre o inferno? Ela diz que é o lugar de tormentos constantes. Lucas, capítulo 16, versículos 22 e 23. O que acontece quando a pessoa convertida morre? Sua alma é imediatamente conduzida por 2 anjos ao paraíso. Lucas, capítulo 16, versículos 22. Lucas, capítulo 23, e versículos 43. 2 Coríntios, capítulo 12, e versículo 4. O que acontece quando morre o ímpio? Sua alma vai direto para o inferno. Lucas capítulo 16, versículos 22 e 23. O que é a segunda morte? A segunda morte é a morte de que não morre. De acordo com o texto sagrado, a segunda morte é o lago de fogo e enxofre, isto é, o lugar onde haverá choro e ranger de dentes, por parte dos que ali estiverem por toda a eternidade. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Quem será lançado no lago de fogo e enxofre? O diabo, a besta, o falso profeta. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. A morte, o inferno. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. E todas as pessoas cujos nomes não foram escritos no livro da vida. O que significa a expressão choro e ranger de dentes? O único a falar em choro e ranger de dentes foi o próprio Senhor Jesus. Ele citou essa expressão 7 vezes, considerando o número 7 como o número da perfeição. Pode ser que isso represente a perfeição dos tormentos eternos. Certa ocasião, o Senhor disse: e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus, capítulo 13, versículo 42. Qual a diferença entre o inferno e o lago de fogo? Como já dissemos, o inferno é a antessala do lago de fogo e enxofre. A entrada no inferno é automática, enquanto que a entrada no lago de fogo se dá após o julgamento final dos que se encontravam no inferno. Após a condenação, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, da mesma forma como se lança o lixo fora. Verifique os versículos e os versos aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 12. Capítulo 13, versículo 42, capítulo 13, versículo 50, capítulo 22, versículo 13, capítulo 24, versículo 51, capítulo 25, versículo 30, Lucas 13, 28.